Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live de aquecimento da Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E aí, você já me segue aqui no Instagram? Se você ainda não me segue, aproveita para fazer isso agora, já me segue que tem sempre vídeos fresquinhos e novinhos sobre plantas medicinais para aumentar o conhecimento de vocês. E lembrando, né, que eu vou dar 3 aulas gratuitas na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. Essas 3 aulas gratuitas irão acontecer nos dias 22, 24 e 26 de abril, na semana que vem, já começa na segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora. Entra no site katrincursos.com.br, clique no link para se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, que daí nos dias 22, 24 e 26 você receberá o acesso para assistir essas aulas. Legal, né? Então, e essas aulas vão ficar disponíveis até no próximo domingo. Então não perca que você tem uma semana para assistir às aulas da Alquimia Medicinal das Plantas. Aproveita para se inscrever, certo? E hoje, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é natural não faz mal. Já ouviram falar isso? É uma expressão assim tão comum. Ah, é natural, não vai fazer mal. Ah, é natural, não faz nada no teu organismo. É tranquilo, pode usar. É só planta, não faz mal, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? As plantas medicinais têm inúmeros princípios ativos dentro delas. E dentre esses princípios ativos existem também os princípios ativos que causam toxicidade no nosso organismo, né? E essa toxicidade das plantas medicinais, ela pode acontecer não só das plantas medicinais, né? De qualquer planta. Ela pode acontecer de forma aguda, né? Você come, ingere, toma um chá e imediatamente passa mal, imediatamente tem sensação de vômitos, né? Mas ela também pode acontecer de forma crônica. Você ir tomando o chá ou comendo alguma planta e de acordo com o tempo vão apresentando sintomas de intoxicação, né? Isso é bem comum acontecer. E o pior é que muitas vezes a pessoa nem associa isso com a planta que ela consumiu, porque ela acha que é natural e que não faz mal, né? Então a gente tem que tomar inúmeros cuidados, a gente tem que ter o conhecimento das plantas medicinais, né? Então não sair por aí experimentando, não ter a mania de botar folha na boca e ficar mastigando quando a gente anda por aí, né? Porque pode ser uma planta tóxica, né? Não é porque animais ingerem que a gente pode ingerir também. Nosso metabolismo não é tão igual, então pode ser o que não é tóxico para os animais, pode ser tóxico para nós, né? Hoje em dia eu já não vejo mais isso tanto, mas antigamente as pessoas tinham mania de pegar a planta e ficar mastigando ela, né? E às vezes nem sabe qual a folha que botou na boca ali para mastigar. E pode ser sim que tenham princípios ativos tóxicos ali e causar uma intoxicação. E tem algumas plantas que podem levar até a morte. Já ouviram falar em espirradeira? A espirradeira é uma planta que, se consumida, pode levar à morte. A trombeteira também, tem a trombeteira branca e a trombeteira rosa, né? São plantas muito comuns, ornamentais nos nossos jardins, né? Que realmente a flor tem a forma de uma trombeta. São plantas extremamente tóxicas que podem levar à morte, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca na boca, com aquilo que a gente ingere, né? Inclusive, tem plantas bem comuns, né? Que têm uma toxicidade elevada, né? A batata, por exemplo, que a gente consome tanto, né? Ela, ingerida de forma crua, ela tem ela é da família das solanáceas, né? Então ela tem a solanina, que é o princípio ativo, que causa
intoxicação e que pode causar vômitos e diarreias severas e as pessoas podem acabar morrendo desidratadas. Isso foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, onde os soldados alemães, que tinham o hábito de consumir muitas batatas, né, levaram elas para a guerra para se alimentar e não tinha onde cozinhar elas. E eles acabavam comendo as batatas cruas e se intoxicaram, né? Nesse caso da batata, quando a gente cozinha ela, o princípio ativo que é tóxico é degradado, então faz menos mal. A mesma coisa acontece com a mandioca, né? Nós temos, por exemplo, a mandioca brava, que se consumida crua pode levar à morte, né? Mas se ela é cozida ou se ela é aquecida, né? Quando a gente faz a farinha dela, aí já não tem esse problema, porque os princípios são degradados, né? A mandioca, por exemplo, ela tem o ácido cianídrico na sua composição, que pode, né, levar à morte se ingerida crua. E assim tem diversas plantas ornamentais também, né, em que a gente tem em casa, né, uma comigoninha em pod, um copo de leite, aquela jiboia, né, que é aquela planta maravilhosa, inclusive tem uma mudinha minha aqui dentro de uma jiboia. São plantas lindas ornamentais, só que extremamente tóxicas. E daí a gente tem que tomar cuidado com crianças, por exemplo, né, que estão aí pela casa e que tem mania de botar tudo na boca, aí bota na boca uma folha de comigoninha em pod, uma folha de copo de leite, uma folhinha de jiboia, e aí acaba se intoxicando. Então não é porque é natural que não faz mal. A gente tem diversas espécies que são extremamente agressivas para o nosso organismo, né? A mamona, por exemplo, também, ela tem um látex ali que é irritante, né? Aliás, várias plantas que têm aquele leitinho, um látex, irritam a pele e podem causar queimaduras, né? De forma interna também podem provocar vômitos. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com as plantas que tenham esse leite, né, um látex. A maioria delas é tóxica, então a gente não pode utilizar, né? As pessoas têm costume de usar o Aveloz, que tem o látex. É muito perigoso, ele é extremamente tóxico também, né? O próprio caju, né? Na verdade, a gente consome a castanha do caju, né? Mas se essa castanha for consumida assim, crua, né? O ideal é a gente sempre dar uma torradinha, uma tostada nela. Ela pode também causar dermatite de contato, né? E falando nisso, né? A gente fala muito em ingerir as plantas e ter toxicidade, mas muitas plantas só de passar perto a gente já tem essa irritação, né? A gente tem uma irritação química que a gente fala, né? Por exemplo, a ortiga, né? A ortiga, ela tem ácidos em sua composição que se a gente encosta, né, dá aquela irritação, né, da ortiga, da coceira, da queimação, né? Outra planta que também tem isso são as plantas do gênero esquinos, né? Esquinos mole, esquinos terebentifolha, que são as aroeiras, né? Aroeira salsa, aroeira da praia, que muita gente tem alergia à folha da aroeira, né? Tem gente que chama até que é um pó de mico ali, a folha da aroeira, que pode dar coceira. Não é em todo mundo que acontece, mas tem pessoas mais propícias a ter essas alergias e essas irritações de pele de plantas, né? Que estão aí ao nosso redor, à nossa disposição aí. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes também as plantas, elas são um pouquinho agressivas, né? Quem nunca se cortou também colhendo um capim-limão, por exemplo, ou os espinhos, que agora tá na moda da Oroponobis, né? E corta e inflama, né? Fica doendo ali, elas têm esse mecanismo de defesa delas, né, e acaba machucando a gente, então a gente tem que tomar cuidado. Nós adultos ainda tudo bem, mas com crianças a gente tem que ter um cuidado redobrado aí nessas plantas que cortam, que perfuram, né, que existem várias aí. A própria rosa também tem seus espinhos, né, então a gente tem que tomar cuidado aí com essas plantas. Então, a gente já viu diversas plantas aqui que tem esse potencial aí de trazer toxicidade, de poder causar intoxicação e às vezes podem levar até a morte. Mas existem plantas que são bem tradicionais de uso do nosso dia a dia e que são medicinais também. E que a gente tem que tomar um cuidado na hora de utilizar elas, para utilizar elas com segurança.
Por exemplo, são as plantas que têm glicosídeos cianogênicos, que os glicosídeos cianogênicos, eles também se transformam em ácido cianídrico na presença da água. Então, por exemplo, a folha e a flor do maracujá tem glicosídeos cianogênicos, a folha de mamão tem glicosídeos cianogênicos, a folha de néspera, a folha de manga, a folha de figo. A gente tem que tomar cuidado com muitas folhas frutíferas, né? Que elas podem ter esses glicosídeos cianogênicos. A sorte que esses glicosídeos cianogênicos são bem voláteis, eles evaporam com facilidade. Então, quando a gente faz o chá e deixa ferver, ele evapora e a gente pode tomar isso com segurança, mas igual na batata, né? Que quando a gente cozinha ou na mandioca, eles vão embora. Então, quando a gente faz o chá dessas folhas frescas, o ideal é que a gente faça por decocção e deixa ferver por uns 2 minutinhos, né? Para dar aquele susto e depois deixa destampado uns 15 minutos ali evaporando aquele glicosídeo cianogênico e daí a gente pode tomar com segurança porque ele foi embora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, essas plantas que têm glicosídeos cianogênicos, a gente jamais pode fazer uma tintura delas com as plantas frescas. Porque daí não vai acontecer esse aquecimento, não vai acontecer essa evaporação desses glicosídeos cianogênicos e a gente pode se intoxicar utilizando as tinturas de plantas que são feitas, por exemplo, com a folha fresca, né? Então, nesse caso, a gente sempre tem que usar as folhas secas, porque no processo de secagem, esses glicosídeos cianogênicos já foram embora. E daí também a gente tem diversas plantas que elas podem causar distúrbios no nosso organismo, né? Distúrbios de fígado, por exemplo, que podem até levar a uma hepatite medicamentosa, que a gente fala, né? Tem muitas plantas que atuam muito no fígado. E aí a gente tem mania de fazer um chá bem forte, tomar muito por dia, e isso pode ser perigoso, né? Usar por muito tempo, associar plantas, né? A gente tem mania de associar plantas sem saber o porquê que a gente está associando, né? Compra esses chás ali, muitas ervas, né? Que pode ser um perigo, né? Porque pode sim atuar muito ali no fígado e pode dar um problema sério, né? Então a gente tem plantas que a gente tem que utilizar com cautela, né? Para não ter esses problemas de intoxicação de fígado, por exemplo, ou de rim também, né? De coração. Então a gente tem que tomar cuidado na associação com outros medicamentos também, né? Por exemplo, os medicamentos calmantes, a gente tem que tomar cuidado na hora de associar. Se você já toma o medicamento calmante, tem que tomar cuidado na hora de associar com uma planta calmante também, né? Então pode ser que potencialize muito o efeito e dê uma síndrome serotoninérgica, né, que é muito grave. Então a gente tem que ter essa cautela, usar com segurança, ter o conhecimento do que a gente pode utilizar, como utilizar, né, quanto a gente pode utilizar, o que a gente pode associar para não dar problemas futuros. E aí, conta pra mim, vocês sabiam de todos esses cuidados que a gente tem que ter com as plantas medicinais? E claro, se você se intoxicar com uma planta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o vômito sair, né? Porque a gente tem que fazer esse esvaziamento gástrico, né? A gente tem que botar para fora ali e procurar imediatamente um médico, né, um hospital, para a gente fazer essa lavagem gástrica e a neutralização da substância que você ingeriu, né? Então, muito cuidado com isso e se acontecer, né, tem que procurar ajuda médica e se puder provocar o vômito, melhor, né? Aí a gente também tem plantas que são extremamente medicinais e que a gente deveria usar só de uso externo, né? E tem pessoas que insistem em usar de uso interno, né? Como a raiz de confrei, por exemplo, barbatimão, aloe vera, são plantas que a gente deveria usar só de forma externa, né? E não de forma interna. Então são plantas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outra planta extremamente tóxica que eu vejo as pessoas utilizarem, a gente tem que ter um cuidado imenso para não causar morte, é a buchinha. Vocês já ouviram falar da buchinha? Tem gente que usa a buchinha para pingar no nariz, para rinite. Extremamente irritativa, extremamente. E se a pessoa não sabe fazer isso com cuidado, acaba
podendo levar uma irritação grave que pode até levar à morte, né? Então a gente tem que ter o cuidado ali no uso das plantas medicinais. E aí, me contem, vocês utilizam as plantas com segurança? Sabiam desses cuidados que a gente tem que ter com as plantas medicinais? Sabe o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero que vocês, né, que estão me assistindo tanto no ao vivo quanto depois, né, que eu vou postar esses vídeos, eu sempre posto, né, essas lives no Instagram, no Facebook, no YouTube, elas sempre vão estar lá postadas depois que elas acontecem, né? Então daqui a pouco eu vou lá e vou postar essas lives ali no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então em qualquer uma das 3 redes sociais, vocês podem entrar e vocês podem escrever como vocês usam alguma planta medicinal, que eu vou avaliar se você está utilizando essa planta de forma correta. Como que isso vai funcionar? Você escreve ali embaixo nos comentários, embaixo desse vídeo aqui, quando eu postar ele, você vai colocar ele embaixo nos comentários, alguma coisa que você utiliza. Por exemplo, eu utilizo chá de camomila à noite para dormir, tá certo? Aí eu vou avaliar se teu uso está certo ou se está errado. Eu faço o chá de capim-limão misturado com hortelã, porque eu acho gostoso, tá certo? Aí eu vou avaliar se essa associação está certa. Eu faço chá de gengibre jogando água por cima, tá certo? Aí eu vou avaliar. Eu não vou responder perguntas, tá, gente? Eu não vou perguntar, qual chá é bom pro fígado, qual chá é bom pra dor de cabeça, qual chá é bom pra isso. Isso eu não vou responder. Eu vou avaliar aquilo que vocês já fazem. Eu vou ajudar vocês a melhorar o uso dos chás de vocês no seu dia a dia. Então, aquilo que você já utiliza, você escreve ali embaixo, que eu vou avaliar. E quando que eu vou avaliar isso? Na nossa live de domingo. Domingo de manhã, a gente vai ter uma live às 10 horas da manhã. E nessa live, eu vou avaliar aquilo que vocês escreveram para mim. Se está certo ou se está errado. Então eu vou fazer essa avaliação aí, vou ajudar vocês a melhorar o uso das plantas medicinais que vocês já utilizam no seu dia a dia, né? Então, eu já utilizo o chá de funcho. Então, como que eu posso, né, ajudar você? Aí você, eu faço chá de funcho com uma colher de sopa e eu boto para ferver, tá certo? Aí eu vou avaliar, né? E no domingo eu faço essa avaliação. Então, de novo, coloquem aí como vocês fazem, como vocês utilizam as plantas medicinais que eu vou avaliar. Agora, quando essa live terminar, eu vou postar ela e embaixo, vocês nos comentários, vocês colocam ali como que vocês utilizam as plantas medicinais. Lembrando de novo, eu não vou responder perguntas. Vocês vão colocar ali a afirmação de como vocês usam. E daí eu vou avaliar esses usos das plantas de medicinais de vocês na nossa live de domingo de manhã às 10 horas da manhã. E amanhã nós também temos Não, desculpa, gente, tô falando tudo errado. No domingo, a live é às 4 horas da tarde, tá? Então eu vou avaliar isso no domingo às 4 horas da tarde. A live das 10 horas de amanhã é amanhã de manhã. Amanhã a gente tem outra live às 10 horas da manhã. Mas amanhã eu não vou avaliar ainda. Eu vou dar esses 2 dias para vocês aí colocarem ali o que vocês usam das plantas medicinais para eu avaliar. E no domingo, às 4 horas da tarde, aí sim a gente faz a avaliação daquilo que vocês estão utilizando para ver se vocês estão utilizando de forma correta e como vocês podem melhorar o uso do que vocês já fazem, tá? Então, hoje, depois dessa live, eu vou postar e embaixo vocês colocam ali nos comentários o que vocês já utilizam, tá? Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem outra live e aí vai ser outro assunto. Amanhã eu não vou falar sobre isso, não. Aí no domingo, às 4 horas da tarde, a gente vai fazer as avaliações aí dos usos de vocês, certo? Combinado? E tanto faz, tá? Vocês podem colocar o comentário tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Na rede social que vocês estiverem assistindo a live, né? Vocês podem
o vídeo da live, né, o vídeo gravado da live, vocês podem fazer o comentário de vocês. Gostaram, né? É uma ajuda aí já para vocês terem um incentivo aí para utilizarem as plantas medicinais de forma correta, né? Para a gente não ter risco de intoxicação, para a gente utilizar elas com segurança, nem para ter uma intoxicação aguda, nem para ter uma intoxicação crônica ao longo do tempo. Que eu sempre falo, né? As plantas medicinais, elas são maravilhosas, maravilhosas. Muitas vezes elas são muito melhores do que muito medicamento. Porque, além de tratar aquilo que você está precisando no momento, né? A sua doença do momento, ela vai ajudar a prevenir doenças futuras. E às vezes com uma única planta medicinal, você consegue tratar mais de um problema de saúde, né? Isso é muito legal, né? Então elas são maravilhosas, mas elas precisam ser utilizadas de forma correta, né? De forma segura, para a gente não ter nenhum problema no futuro, né, na utilização, né, porque ninguém quer ter problema de fígado, ninguém quer ter problema de intestino, de rim, de coração, bem pelo contrário, né, a gente quer proteger cada vez mais esses órgãos para a gente ter uma longevidade, e a gente consegue isso utilizando as plantas medicinais de forma correta, certo? Gente, alguém tem alguma pergunta hoje na live? Hoje é sexta-feira, né, todo mundo já tá na vibe do sextou, já tá preparando aí alguma coisa para hoje à noite, mas se tiverem alguma dúvida, aproveitem para perguntar agora. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, que vai ser semana que vem, nos dias 22, 24 e 26 de abril. Então, para se inscrever, acesse o site catrincursos.com.br, acessa o link onde diz para se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, que nesses dias você vai receber o acesso para assistir essas aulas. E o acesso vai ficar liberado até no domingo da semana que vem. Depois ele cai. Então vocês têm uma semana para assistirem essas 3 aulas. Certo, pessoal? Então é isso. A gente se vê amanhã, às 10 horas da manhã. Nós temos mais uma live de aquecimento para essa Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. E eu desejo uma ótima sexta-feira para vocês, um bom fim de tarde e até amanhã.